Muito boa noite, queridos irmãos, irmãs, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Estamos aí porque a gente precisa acabar o nosso último estudo do Fundamentos da Fé Cristã, que é esse livro aqui maravilhoso. E a gente vai falar um pouco da lição 11, né? Agora a gente mudou um pouquinho o formato para a gente falar do assunto, deixar um gostinho para vocês aí, para buscar na palavra de Deus e vocês entenderem assim o assunto de maneira clara sobre a Bíblia. Hoje nós vamos continuar falando da redenção e a parte 3. A redenção, falando do se existem falsos irmãos ou falsas irmãs, por que algumas passagens da Bíblia parecem falar de perder a salvação? Quem se afasta de Cristo e volta para a lei perde a salvação? Quem se afasta de Cristo precisa converter-se novamente para ser salvo? É isso que a gente vai ver aqui nesta noite. Leituras bíblicas, aí já vou deixar as indicações para vocês, Ezequiel 18, 24 e o versículo 26, Gálatas 5, versículo 4, 1 Coríntios 8, 11, 12, Tiago 5, 19 e 20, Hebreus 6, 6, Hebreus 10, de 26 a 29. Vamos lá, como sempre, a gente dá uma passada rápida aqui pelos assuntos. A gente fala dos assuntos, não vamos ler tudo, porque nem dá tempo, né? Mas vamos lá. Nas lições anteriores, falamos sobre a salvação eterna pela graça de Deus. Nesta, consideraremos alguns dos argumentos supostamente contraditórios sobre a salvação eterna, especialmente os que parecem ser mais convincentes. Antes de considerar algumas porções da Bíblia que aparentemente falam de perdição após a salvação, precisamos conhecer alguns fatos. Primeiro, a palavra de Deus jamais entra em conflito consigo mesma. Deus nunca diz, por um lado, que suas ovelhas jamais perecerão, por outro lado, diz que ao homem que ele irá perecer. Segundo, temos de gastar tempo para identificar essas passagens. Entre elas, vemos tanto os genuinamente salvos como os falsos salvos. O Senhor Jesus teve um falso discípulo chamado Judas. Paulo encontrou muitos falsos irmãos. Gálatas 2,4, né, ali fala de alguns irmãos que depois falharam, né, que deixaram de caminhar com Paulo. Pedro disse que havia muitos falsos profetas, segundo Pedro 2:1. E João disse que muitos haviam saído do meio deles e provado não ser deles, 1 João 2,19. Portanto, na Bíblia há os que são de fato salvos e os que não são salvos. Misturá-los é como misturar o joio com o trigo. Terceiro, muitos trechos da Bíblia falam da disciplina dos cristãos e da perda do galardão no reino milenar, e não da perdição eterna. Se alguém que recebeu a salvação continuar a pecar e não se arrepender, não somente estará sob o governo e a disciplina de Deus, hoje, como perderá a recompensa no reino e sofrerá punição no milênio. Veremos mais a respeito desse terceiro item na próxima lição, na lição 12. Então vamos falar aqui de maneira bem rápida em cada passagem bíblica que vai falar dos assuntos tratados aqui nessa noite. Vamos começar por Ezequiel 18. Vemos no Antigo Testamento, com 2 versículos do livro de Ezequiel, que dizem: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Ezequiel 18, versículos 24 a 26. Esses podem ser considerados os 2 principais versículos do Antigo Testamento sobre esse assunto e os mais citados.
Agora vamos ver Gálatas 5. Vejamos agora no Novo Testamento o que Paulo diz aos Gálatas. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Gálatas 5:4. Aqui precisamos perceber os acontecimentos anteriores que levaram Paulo a escrever a epístola aos Gálatas. O evangelho lhes foi pregado por Paulo e logo depois vieram falsos irmãos à Galácia pregar outro evangelho. Gálatas 1, 6, 7, Gálatas 2, 4. Paulo então lhes escreveu para rebater esses ensinos errados. Esses falsos irmãos ensinavam que era necessário observar a lei e os costumes de Moisés para obter a salvação. Atos 15, 1 e 5. Se o sistema da lei é conservado, Cristo terá de ser negado. Não se pode guardar um pouquinho a lei e então pedir que Cristo faça o resto. Cristo nunca faz um trabalho de retalhos, portanto, Paulo disse, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Gálatas 5:3. Desligar-se de Cristo, no versículo 4, significa o mesmo, que Cristo de nada nos aproveitará. No versículo 2, aqui não é questão de receber ou perder a salvação, mas de perder o desfrute de Cristo, sua paz, graça, alegria. Tal pessoa, por decisão própria, abandonou a Cristo e voltou à lei. Se o homem guardar a lei, não haverá a graça. 1 Coríntios 8, Paulo diz aos coríntios, e assim por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Gálatas 1 Coríntios 8, 11. Esse trecho não fala de perder a salvação, mas da consciência dos irmãos mais fracos. Outrora, esse irmão adorava ídolos. Agora vê outros comendo e deseja juntar-se a eles. Para você não há problema em comer, porque tem discernimento e sabe que os ídolos nada significam. Versículo 4. Portanto, pode comer livremente. Ele, porém, come, não porque tenha discernimento, mas porque vê você comer. Contudo, no tempo todo em que come, ele não tem paz. Você come com alegria, ele com temor. Após a refeição, ele não consegue mais orar. A consciência dele lhe diz que pecou e abandonou a Deus para adorar ídolos, exatamente como costumava fazer. Sua consciência começa a perecer diante de Deus. Fica claro que perecer, no versículo 11, não diz respeito a perder a salvação. Antes refere-se ao tropeço espiritual devido à fraqueza de consciência. Tiago 5. Em sua epístola, Tiago diz, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago 5, 19 a 20. Alguns entendem que esse texto trata da reconversão, ou seja, que após perder a salvação, um crente deve ser salvo novamente. Entretanto, devemos perceber que em sua epístola, Tiago fala da conduta dos irmãos, principalmente de expressar amor por alguém. Logo, os versículos finais desse livro também têm esse foco. O que cobre multidão de pecados é o amor. 1 Pedro 4, 8. Logo, Tiago nos diz qual deve ser nossa atitude quando percebemos que o irmão se desviou da verdade. Hebreus 6. Agora vamos considerar a passagem que apresenta os argumentos que parecem ser os mais convincentes a respeito dessa questão. Praticamente todos os que duvidam da salvação eterna citam Hebreus 6 como base. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim,
é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Hebreus 6, 4 a 6. É importante frisar que esse capítulo de Hebreus não trata da salvação. O final do capítulo 5 nos dá a indicação do que trata o 6. Ali fala sobre o cristão que depois de muito tempo ainda se alimenta de leite espiritual, em vez de alimento sólido. Hebreus 5, de 12 a 14. O capítulo 6 inicia desta forma, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé sem Deus, aliás, da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus 6, 1 e 2. O assunto é, portanto, sobre progresso espiritual de um cristão e não a salvação. O escritor de Hebreus os admoestava a prosseguir, a avançar para a perfeição. Não é questão de salvação. Agora, por último, Hebreus 10. A última porção que veremos é Hebreus 10, de 26 a 29. Porque, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Para entender esse trecho, precisamos entender o que o capítulo 10 nos diz. Foi até a data em que essa epístola foi escrita, alguns crentes judeus, hebreus, ainda se viam em dúvida sobre praticar ou não a lei de Moisés e pensavam em voltar para os velhos hábitos de oferecer sacrifício pelo pecado. No versículo 4 é dito: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E o 18 diz: onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O escritor de Hebreus tenta mostrar aos judeus crentes que desde que Cristo realizou de uma vez por todas a oferta pelo pecado e o aniquilou, não é mais necessário oferecer nenhum sacrifício, pelo pecado. Eles não precisavam voltar para a sombra da oferta de animais, mas avançar a fim de participar do Cristo ressurreto e desfrutar tudo que ele cumpriu por eles por meio da oferta de si mesmo a Deus. Por isso, ele os encoraja a ter intrepidez e entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, versículos 19 e 20. Ou seja, abandonar de vez as coisas da antiga aliança. Amém? Louvado seja o Senhor, espero ter ajudado vocês. Que Deus abençoe e uma boa noite.